Pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Então, conforme eu vinha falando para vocês, o processo de vendas ele é dividido em três fases, que é a pré-venda, venda e pós-venda. E a primeira fase, que é a pré-venda, ela é composta dessas quatro etapas que eu citei para vocês, sendo a primeira etapa a prospecção e a qualificação. Depois nós temos uma etapa, a segunda etapa de uma pré-abordagem, que é uma preparação. A terceira, a apresentação em si, que é quando a gente está no momento já com o cliente e colocando em prática tudo aquilo que a gente, de certa forma, treinou e se preparou. E por último, a superação das objeções, que é natural em todo o processo de apresentação e negociação, que objeções surjam, né? E eu passei para vocês que buscassem identificar se essas objeções são de fundo lógico ou psicológico, porque para cada tipo de objeção existe uma razão e existe uma forma de buscar superá-las, né? Então, resumindo, lembre-se que a de resistência psicológica ela é muito mais complexa a superação, exige um grande esforço da empresa, enquanto a resistência lógica é possível que o próprio vendedor consiga realizar essa superação. Ok, gente? Bom, a partir disso, então, a gente entra num processo que a gente chama de venda. Então, a gente entra na fase de venda, onde a primeira etapa, né, ou a quinta etapa de todo o processo, encaminha-se para o fechamento. Então, lembrando, né, a apresentação, gente, do produto ou do serviço faz parte de uma etapa que está na fase da pré-venda, né? A venda inicia-se a partir do fechamento. Então, eu trouxe essa imagem para vocês aqui com duas mãos, né, apertadas, simbolizando que sim, negócio fechado, a venda foi concluída. Então, essa etapa aqui, etapa de fechamento, é a primeira etapa da caracterização de fato da venda. Até então, estamos falando somente da pré-venda. Como é que a gente pode obter êxito para essa etapa de fechamento? Bom, a primeira referência costumem-se no momento, né, uma boa prática aqui, enquanto a gente faz a apresentação e vai buscando superar possíveis objeções, a todo momento a gente vai pedindo feedback. Ou seja, a gente vai perguntando se, poxa, então isso que era uma objeção ficou claro? Fica bom assim para você esse preço, cliente? Ou fica bom assim para você essa prestação de serviço, consumidor? Então, esse momento de apresentação, durante todo ele que a gente vai apresentando, a gente vai pedindo feedback, porque já começam a haver sinais de que sim, opa, esses sinais me levam a concluir que o cliente vai comprar, que o cliente vai levar o produto, que o cliente vai adquirir o serviço. A partir disso, gente, a gente começa então, a partir dessa identificação de sinais, a conduzir de fato o cliente para essa lógica de fechar e o momento de fechamento da venda é justamente esse, então, que a gente costuma selar através de um aperto de mão ou, né, através de um contrato, né? Então, ok, então vamos assinar o contrato de fornecimento, né, dos meus produtos para a sua empresa, né? Ou vamos a formalizar esse termo, então, dessa prestação de serviço que será efetuada dentro da sua residência ou dentro do seu estabelecimento comercial. Então, isso são formas de solicitar o fechamento da venda. Imagino que vocês já tenham passado pela experiência comum em lojas, né, dos vendedores olharem para vocês e dizer assim, posso lhe ajudar com mais alguma coisa? E vocês tendem a dizer assim, não, era só isso que eu queria. O que eles fazem? Eles encaminham vocês até o caixa e eu pergunto se vocês gostariam de pagar com cartão de crédito, em dinheiro. São formas de realmente solicitar o fechamento. Ou seja, se eu estou lhe questionando como você gostaria de pagar, né, é sinal de que a venda está concluída e que a gente agora já vai para a próxima fase. Ok, pessoal? Então, essa seria a etapa fechamento da fase da venda, mas não existe somente essa etapa. Principalmente em relação ao fornecimento de produtos e alguns serviços, uma etapa fundamental que ainda faz parte do processo de venda é o acompanhamento e o monitoramento, né? Então, tudo que diz respeito a acompanhar um pedido, a informar ao cliente sobre o andamento do pedido e até mesmo monitorar a entrega desse pedido no cliente faz parte da venda. Isso não é pós-venda. Muitas empresas qualificam essas etapas, né, como pós-venda, mas não, eu ainda estou tratando de dar sequência ao fechamento da venda, né? Mais adiante nós vamos falar sobre pós-venda e vocês vão identificar de fato o que é o pós-venda. Então,
Traduzindo, as etapas acompanhamento e monitoramento trazem para a gente? Então, por exemplo, uma determinada empresa compra de uma indústria um pedido, né? Agora vamos pegar produtos atuais, um pedido de 5.000 máscaras, né, faciais para proteção para os seus funcionários. Bom, o fato da empresa fazer o fechamento da venda com o cliente, né, é uma das etapas da venda, mas requer ainda que esse pedido seja acompanhado, ou seja, enquanto esse pedido não for entregue, a venda não foi concluída. Tá? Enquanto eu estiver passando informações desse pedido, né, de onde ele se localiza, se ele já foi embarcado, se ele está em trânsito, qual é a previsão de chegada no cliente, isso tudo caracteriza ainda como uma fase de venda. Para quem tem conhecimento e tem o hábito de comprar pelo comércio eletrônico, vocês vão ver que existe um prazo, que se eu não me engano é de 7 dias úteis, para que cada consumidor possa fazer a desistência da compra. Por quê? Porque a venda não está fechada ainda. Isso remete ainda mais à questão de que a venda só se concretiza, de fato, nesse tipo de operação, quando o cliente recebe o produto e dá o aceite ao produto. Ok, pessoal? Né? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, para não confundirem esses tipos de ações como ações de pós-venda, porque elas não são. Bom, então, a partir disso, sim, a gente vai para as últimas etapas e para a última fase, que é a fase do pós-venda, onde é aqui que, de fato, aqueles conceitos de marketing que a gente costuma ouvir, ler, né, e ter muito contato com eles, que remetem à satisfação e fidelização do cliente, é aqui que também eles acontecem. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Né? O pós-venda, essa etapa do processo de vendas, ela é fundamental para manter o cliente fiel e para medir os níveis de satisfação e fidelização do cliente. Então, quando eu faço uma venda, por exemplo, e eu acompanho a instalação ou a utilização desse produto no meu cliente, eu estou realizando aí sim uma ação de pós-venda, porque esse produto já foi comprado, ele já foi entregue, ele já foi instalado e eu estou acompanhando. Ok? Quando eu presto atendimento constante ao meu cliente, acompanhando a garantia, acompanhando manutenções, realizando trocas preditivas ou preventivas, né, e fazendo todo esse trabalho, eu estou também realizando ações de pós-venda. Certo, pessoal? E são essas ações que, de forma geral, garantem a verdadeira satisfação e fidelização do cliente, porque é nesse momento que, de fato, a gente pode fazer as leituras, obter feedback dos nossos clientes em relação à sua satisfação, né, para concluir se ele é fiel à nossa marca, ao nosso produto, ao nosso serviço, ou ele não é. Concluir se ele está satisfeito ou ele não está tão satisfeito assim. Perfeito, pessoal? Queria destacar aqui até um lembrete, né? Acompanhar a instalação é uma etapa do pós-venda, né, gente? Então, fiquem atentos que quem, por exemplo, trabalha com móveis sob medida, né, que foi um dos exemplos que a gente utilizou em sala de aula, né, e fez o projeto, apresentou o projeto, fechou o projeto, ok, né, concluiu-se a venda. Entregou os móveis, concluiu-se ainda uma etapa da venda. Mas o processo de instalação, as empresas que acompanham, se elas não dão, né, a instalação, quando elas acompanham o processo de instalação, elas de fato estão realizando um processo de pós-venda. Então, produto que eu gosto sempre de citar é quando a gente vai comprar um ar-condicionado. Né? A gente vai, entra numa loja, escolhe o modelo do ar-condicionado, escolhe a potência, é feito todo aquele processo de apresentação do vendedor e as nossas objeções vêm, né, à tona. Depois que se encerra esse processo de negociação, né, normalmente, de via de regra, as lojas não instalam e encaminham referências para que a gente possa contatar para que faça a instalação desse ar-condicionado. Bom, com base, gente, na teoria, lembre-se, né, esse processo de instalação, ele só seria um processo de pós-venda para esse lojista que vende esse equipamento se ele de fato desse acompanhamento. Infelizmente, o que eu estou trazendo para vocês aqui, que vocês veem aqui uma lacuna até que essas empresas poderiam utilizar, porque elas, ao não acompanharem a instalação, ao não entrarem em contato conosco determinados dias após a compra para saber se a instalação foi bem feita e concluída, quando elas não fazem, a grande maioria até hoje nas minhas experiências não fizeram, quando elas não fazem isso, elas deixam ou perdem a oportunidade de realizar uma ação de pós-venda. Né? Por quê? Porque elas poderiam estar acompanhando a instalação.
Bom, outras empresas que fazem e que têm esse cuidado, de fato, estão realizando, né, uma ação de pós-venda. Ok, pessoal? Então, espero que todos vocês tenham conseguido compreender essas 3 fases do processo de vendas e suas respectivas etapas. Eu deixei para vocês aqui um slide final que traz o resumo dessas etapas, onde traz as 5 etapas aqui do processo de pré-venda, as 2 etapas do processo de venda e a última etapa da fase do pós-venda. Tá bom? E para a gente terminar a aula de hoje, eu gostaria só de apresentar para vocês aqui um outro material também que eu vou deixar para vocês. E não sei se vocês já conhecem esse site aqui. Eu costumo acompanhar um pouco dos artigos que eles publicam lá, que são artigos interessantes, são voltados para vendas, para marketing, né? Não sei se vocês já, né, alguma vez receberam algum artigo desse site, dessa empresa, Agendor, né? Mas por que eu estou deixando isso para vocês aqui, só para a gente concluir a aula de hoje? Ele traz as 16 características de um bom vendedor, né? Lembre-se, quando a gente tem o conhecimento sobre o chá, né, que é a importância de que cada profissional tenha realmente consciência dos conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para que ele desempenhe a sua função de forma eficaz. Esse artigo aqui ele traz, né, as 16 características de um bom vendedor, né, fazendo a distribuição deles dentro do chá, onde ele traz 7 habilidades, 7 atitudes e 2 conhecimentos. Então eu vou deixar ali para vocês, né, para que vocês possam acessar esse material, essas habilidades, essas atitudes, esses conhecimentos, estão todos aqui, ó, que eu estou descendo aqui para vocês verem, né, e espero que vocês aí também tenham curtido aí esse material. Ok, gente? Bom, termino por aqui a minha aula de hoje. Se tiverem dúvidas, não deixe de me mandar uma mensagem ali pelo ambiente virtual, tá? Que com prazer eu vou retornar para vocês. Tá bom, gente? Uma boa semana para todos aí. Se cuidem, um abraço. Até a próxima aula. Até logo e uma boa noite a todos.